No programa de hoje, o Alesp Conecta vai receber a Patrícia Teixeira. Ela é jornalista, professora de comunicação, diretora da Trix e autora do livro Caiu na Rede, e Agora? Gestão e Gerenciamento de Crise nas Redes Sociais. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vinda! Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada, Júlia, obrigada a toda a equipe, obrigada pelo convite. E vamos lá, né, com Caiu na Rede. Pois é, Paty, crise em rede social é um tema bem recorrente, é um tema que muita gente tem falado, né? Queria que você contasse pra gente como é que começou isso. Você fez um mestrado que virou livro, conta pra gente como é que foi esse início. Pois é, quando eu desenvolvi a pesquisa de mestrado, Gestão e Gerenciamento de Crise na Sociedade do Risco. Quando eu desenvolvi a pesquisa, isso já tem um bom tempo, isso foi em 2011, porque tudo é muito rápido, né? Eu percebi que não fazia sentido algum, né? As redes sociais ainda não estavam tão em evidência como hoje é no nosso dia a dia, né? Já é normal, né? As redes sociais, quase virou o nosso sobrenome. Você já nasce, né, com nome e já um arroba, né? Mais ou menos isso. Em 2011 não estava tanto em evidência, mas eu percebi que não fazia sentido algum trazer uma pesquisa que só falasse sobre crise na imprensa, né? Já se tinha muitas pesquisas sobre o assunto e eu percebi que faltava esse gap, tá? E aí onde que eu fui pesquisar e só tinham na época dois artigos científicos no mundo que pudesse me embasar cientificamente. E aí onde que eu percebi que faltava-se estudo. Isso eu estou falando no mundo. Imagina 2 artigos científicos no mundo, tá? Um artigo da Ásia e outro da Espanha. Então, assim, é pouquinha coisa para você estudar. Então, o que eu fiz na minha pesquisa? Eu cruzei conceitos de gestão de crise com comunicação digital. Porque aí você percebe que os conceitos nossos de comunicação, de administração, de marketing, eles são os mesmos. Hoje o que muda é o meio, é o canal, numa velocidade muito maior, numa dinâmica muito maior. Então, é isso que muda. Então, eu fui perceber isso em 2011. Quando eu apresentei a pesquisa, eu vi que eu tinha que deixar um legado para estudantes, profissionais, administradores, eu tinha que deixar um legado, né? E quando você desenvolve pesquisa de mestrado, você tem que... O conhecimento não é mais seu, né? O conhecimento é do mundo. Isso não somente Brasil, mas é do mundo. E foi onde que eu percebi que fazia sentido eu escrever um livro. Aí eu peguei esse gap que existia e eu desenvolvi o livro inteiro. Então, o livro, ele não é uma publicação do mestrado. Me fazem muito essa pergunta. Não, não é. É um livro totalmente, uma escrita totalmente diferente, uma escrita fácil, gostosa, didática, simples, que o objetivo era exatamente esse. Qualquer pessoa pode ler o livro sem ter o técnico do mestrado. E quem começa a ler o seu livro, qual que é o percurso que ela faz? Por onde você começa, para que as pessoas entendam, às vezes falar, né, todo o nome, né, gerenciamento, crise em redes sociais, a pessoa fala, nossa, o que é isso? Mas se pudesse explicar para quem está vendo, ouvindo a gente, por onde você começou? Pois é, eu também a psicanálise, né, Freud me ensinou uma coisa, Júlia, eu sou linear, né, então o que é uma pessoa linear? Então, tanto quando eu dou a aula, quanto eu escrevo, eu começo com uma linha de raciocínio macro, né? E eu vou afunilando até chegar no final. Então, se você pega meus livros... Não, e vocês não assistem... Eu vou só cortar um pouquinho, né? Às vezes você não assiste um filme que vai pro final, volta pro começo, né? Tem vários livros assim, vários filmes assim. Eu não sou assim. Já aceitei, já tratei isso com Freud. Então, eu sou linear. Né? Então, eu começo do assunto macro e vou afunilando até chegar em crise nas redes sociais. Então, o primeiro capítulo, eu trato muito sobre opinião pública. Hoje, cada vez mais, tudo que a gente trata nas redes sociais é um espaço de opinião pública. Então, as pessoas se encontram para debater assuntos de interesse comum. Aliás, esse é um tema extremamente importante para casa, né? Porque quando nós estamos falando de economia, política, qualquer assunto, né? Nós estamos falando de espaço de opinião pública. Nós precisamos ter espaço para debater, né? E as redes sociais trouxeram muito disso. Então, e hoje, né? Nós estamos no parlamento, hoje
o parlamento, a Assembleia, ela escuta o que as pessoas estão falando nas redes sociais, ou seja, as pessoas passam a ter voz. A partir do momento que as pessoas passam a ter voz, elas passam a ter importância, porque começa aquele movimento de debater um assunto, e aonde que tanto as empresas públicas quanto as privadas, elas precisam se preocupar. Peraí, estão falando muita coisa sobre o assunto, sendo assim, eu preciso dar uma resposta. Então, como eu vou dar essa resposta? De uma forma simples, eficaz, eficiente, de uma forma correta. Então, hoje, bem lá de trás, quando a gente estudou, eu emitia uma informação, né? E o retorno a gente não tinha. Hoje o feedback, que a gente fala da teoria da comunicação, ele é imediato, né? Eu escuto, né? Eu vejo que as pessoas estão falando sobre um determinado assunto. Mas essa opinião pública, eu vejo que ela tem os dois lados, né? Você tem a rede social que dá voz a esse público, mas é muito terra de ninguém ainda. Essa parte de não só isso, mas outra. Como é que a empresa. Aí passando um pouco para o seu conceito. O que você ensina para a empresa, ou para quem quer entender essa opinião pública, filtrar essa opinião pública? É legal você falar sobre uma terra de ninguém, né? Quando você fala de terra de ninguém, você está falando de um espaço sem controle? Um espaço sem controle. É um espaço sem controle. É para ser assim? É para ser assim, porque é um espaço de discussão. Assim, qual a opinião que é mais importante ou menos importante? A minha? A sua? Né? Uma pessoa que está na periferia? De quem é? A gente não sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo passa a ter voz. E sim, é uma terra de ninguém. É um espaço onde se coloca-se informação. Eu falo que a rede social é um palco ao céu aberto, né? Onde todo mundo tem visibilidade, né? Tem momentos que um faz um espetáculo maior que o outro, que às vezes é um influenciador, um meme, um assunto que ganhou evidência, mas é sim, você está correta em falar que é um espaço de ninguém, e eu acho que tem que ser assim, né? Se a gente começar a colocar regras, aí a gente perde a voz, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a voz precisa ser de todos, independente do assunto. Você pode perceber nas redes sociais, tem espaço para quem debate economia, política, tem gente que discute sobre coisas de cachorrinho, espaço das mães, o pessoal que gosta de pesca, quem gosta de viajar, tem espaço para quem gosta. Tem gente que debate nas redes sociais sobre esmalte, que é certo que é errado, não sei. Entende? É aquele Mas público. É aquele momento deles. é um público. Assim, ó, o que eu vou ficar olhando qual esmalte eu vou colocar essa semana. Combina com essa roupa, não combina com essa roupa. As pessoas que. Moda. Então, é um espaço de ninguém. É um espaço que as pessoas se encontram para debater o que elas acham que é interessante. Agora, cabe às organizações ir buscando assuntos que cabem a ela, que são direcionados a ela, né? Isso vai depender, né, do interesse em comum. E a gente vai esmiuçar, é isso que a Patrícia acabou de falar, né? A organização, a empresa tem que entender qual é o nicho dela nesse espaço de ninguém, né? A gente está falando assim. Só que antes disso, certo, Josiel? Você preparou aí uma vinhetinha para o nosso quadro? Porque a gente já chegou na hora do nosso quadro, né, Josiel? Hora da pergunta. Paty, a ideia desse quadro é que as pessoas tirem algumas dúvidas, algumas pessoas da casa deixaram gravado uma perguntinha para você, e como hoje o nosso tema é gerenciamento de crise, são as redes sociais, vamos ver o que tem para falar aí. Meu nome é Fernanda Belisário, eu trabalho no departamento de televisão e rádio da TV Alesp há 12 anos e gostaria que a Patrícia me falasse desse fenômeno chamado jornalismo cidadão, que as pessoas registram os fatos na hora, tudo toma uma proporção maior. Como isso pode ser um aliado positivo para a gente? Que ótima pergunta, né? Sim, tem vários autores que falam assim, jornalismo cidadão, jornalismo participativo, tem vários nomes, né, que dado. Mas aí também houve um momento de um grande debate se o jornalismo iria acabar, né, mas como eu acabei de falar, todos passam a ter voz. Quando você fala voz, a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de fotografia e de imagem. Todo mundo passa a emitir informação de alguma maneira. E como a gente, eu vou colocar como a gente, porque eu também sou jornalista, né? Como que a gente vai se aproveitar disso, né? Então a gente começa a perceber que em algum lugar existe
um repórter te passando informação. Porque, né, pelo número de profissionais, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, sim, é um jornalismo participativo, é um jornalismo que contribui para a multiplicação da notícia. Então, eu vejo que é extremamente benéfico, né, você utilizar dessas vozes para usar a favor do jornalismo, né? Então, multiplicando cada vez mais o ponto de informação para que a gente multiplique para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso leitor. Muito bom, né, José? Mandou bem, né? Mandou bem. Quem já conhece... Esqueci de falar, ainda tem a coluna na rádio? Sim, sim. Ela já está acostumada com rádio, José. Você acha que aqui é a primeira vez dela? Nada, nada. Solta a segunda aí para ela. Sou o Diego, eu trabalho com edição de vídeo. Eu gostaria de saber se os registros que ficam na internet podem fortalecer as crises nas redes sociais e se com um plano de organização efetivo isso pode ajudar ou não. Eu coloco uma frase, também só uma pergunta boa, hein, aqui. Eu coloco uma frase que o que o consumidor, o usuário da internet esquece, o Google não esquece. Guardem essa frase no coração de vocês. Google não esquece nada. O buscador não... Então, uma crise que aconteceu lá atrás, ela fica registrado e não tem como se apagar. Então, hoje, cada vez mais as pessoas e organizações, elas precisam pensar no que publica, né? Porque isso não se apaga mais. Não se apaga. Vira-se um registro e quando você digita o nome de uma empresa ou de alguém, fica aquilo ali registrado, tanto como foto quanto como vídeo. Então, a gente tem que pensar hoje o que nós vamos publicar ou que o outro vai publicar sobre nós, porque isso pode ter uma consequência lá na frente. Foto e vídeo não se deleta, não tem como se deletar, a não ser o próprio autor. Muito bem. Pois é, a gente não pensa no que a gente fez, né? A gente pensa, mas será que depois? A gente não pensa o que fez, né? Então pensa aí. Alesp Conecta. Esse é o nosso Alesp Conecta e você pode acompanhar aqui as atividades da casa também pelas redes sociais. A gente está falando de redes sociais, vamos dar as redes sociais da Assembleia. Twitter, @AssembleiaSP, Facebook, Assembleia Legislativa de São Paulo e no Instagram, @AssembleiaSP. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco aqui com a Patrícia Teixeira, mestre em comunicação, autora do livro sobre o que a gente está falando, sobre gestão e gerenciamento de crise nas redes sociais. Daqui a pouco ela vai contar muito mais sobre o livro, contar o que a gente deve e não deve fazer, o que as instituições e pessoa física e jurídica deve e não deve fazer. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a Patrícia Teixeira sobre gestão e gerenciamento de crise nas redes sociais. Voltamos com a Alesp Conecta de hoje, que fala sobre gestão de crise com a nossa convidada, Patrícia Teixeira. A gente falava no bloco anterior, terminava o bloco anterior, falando justamente que a gente esquece o que a gente publicou na internet, a gente só pensa lá na frente, e muitas vezes, por N motivos, não se lembra ou não guarda o que foi colocado no ar. Paty, no seu livro, efetivamente, como que você chega para uma empresa, por exemplo, você vai lá dar um media training, alguma coisa, falar sobre uma palestra numa empresa, alguma empresa te chama, você começa por onde, falando para eles como eles precisam gerenciar. A primeira coisa, tem que ter um núcleo específico disso na empresa. Sim e não, né? Porque o quanto empresa, existem dois viés, vamos lá. Quanto empresa, claro que tem que ter um núcleo com planejamento, pensar na estratégia, na identidade verbal, identidade visual, né? O que eu desejo comunicar, como que eu desejo que os outros me vejam. Então, existe aí uma estratégia envolvida. Mas isso quanto nós estamos falando da pessoa jurídica, a empresa. Quando eu falo empresa, sempre penso em empresa, organizações públicas e privadas, tá? Só que assim, junto com as empresas, qualquer empresa, qualquer marca, ela é constituída por pessoas. Não existe empresa se não tiver pessoas. Mesmo empresas de tecnologia super inovadoras, com inteligência artificial, ela tem pessoas trabalhando, tá? Então,
Se a marca é feita de pessoas, isso se torna-se um grande problema de como a gente vai administrar. Porque eu não consigo administrar a rede da Julie. Eu não consigo, a rede é dela. Mas ela está falando em nome de alguma organização. E esse é o grande desafio. Então, como eu controlo o que o outro, que trabalha comigo, posta. E nós tivemos já muitas crises em que uma opinião de uma pessoa, né, levou a grandes danos, até mesmo causando demissões, né? Você coloca alguns cases, né, no seu livro. Então, porque trago alguns cases e faz a gente pensar, eu já tive várias perguntas sobre isso, eu já até divido com vocês, mas faz a gente pensar também que a gente tem que pensar num planejamento para as nossas redes. Eu penso que eu vou publicar nas nossas redes. E virou as redes sociais, todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar, as redes sociais virou um grande espaço de desabafo, né? Assim, uai, tô nervosa, tô brava, eu vou lá e coloco um post, né? Desabafei. Só que aquilo pode ter consequências, né? E eu sempre coloco uma frase que assim, você colocaria isso no outdoor? Né? Imagina um grande outdoor, né? A cidade de São Paulo não tem mais outdoor, mas se você colocaria isso no outdoor, faz essa pergunta. E se você não coloca, não siga em frente, né? Não siga. Mesma coisa no WhatsApp, né? Agora o WhatsApp deu uma certa, né, ajudado, que você vai e posta, e fala assim, eu me arrependi, deleto, né? Só que às vezes é tarde demais. A pessoa já escutou, já leu, não deu certo. Pois é. E aí o que acontece? As pessoas falam em nome da organização, as pessoas falam em nome que elas pensam e a empresa não tem como controlar. E nós precisamos planejar as nossas redes, porque muitas vezes o que você postou pode ter grandes consequências. Aliás, de tempos em tempos, a gente vê uma pessoa que a gente nunca ouviu falar, né, virando uma crise nas redes sociais. Aí a pessoa perde o emprego pelo que ela falou, às vezes a casa dela é pichada, ou perde a rede de amigos, enfim, tem uma consequência grande. Então, precisamos, por mais que seja um espaço aberto e público, até o seu pensamento nas redes sociais precisa ser calculado. E dentro disso você criou a primeira empresa, e é muito estranho falar isso, primeira, não dizendo do seu pioneirismo, mas assim, como que ninguém tem algo especializado para falar de risco e inteligência de gestão de crise? Você criou a We Plan Before. We Plan Before, a primeira empresa dedicada em crise nas redes sociais, tá? Já tem outras empresas, ótimas empresas, falando sobre riscos e crise, mas nas redes sociais, dedicado foi a primeira. Aliás, a gente também tem orgulho, né, do tempo que a gente fica estudando, foi a primeira pesquisa no Brasil, foi o primeiro livro no Brasil. Ainda é um assunto muito novo, existe um pioneirismo, mas é um assunto muito novo, né, para a academia. Eu falei que tinham 2 artigos científicos no mundo. Para a academia também para as organizações também é um assunto novo. A gente não tem a resposta de tudo, a gente está testando, a gente está entendendo quais são as consequências. Então, até um livro desse, ele fica muito desatualizado muito fácil, porque as coisas mudam numa grande velocidade, né? Então, o primeiro livro tinha Orkut, né? Orkut saudade do Orkut, todo mundo tem saudade do Orkut. Você tinha Orkut, José? Tinha. Ah, quem não tinha? Não, ele vai falar que não é da época dele. Do Orkut, né? Então, assim, as coisas mudam. Então, daqui a pouco, quando eu for escrever a 3ª edição, já é outra rede, uma outra dinâmica. Mas, de uma coisa a gente sabe, né? Que a base de crise nas redes sociais, da gente agir rápido, de preventivamente, mapeando seus riscos para que não deixe as coisas acontecerem, isso não muda. Isso não muda. Isso é base de crise, né? A gente não tem que... Eu falo, nesse livro eu falo isso na introdução, uma frase muito forte, né? Eu acho forte, que assim, quando caiu nas redes sociais, é sinal que a empresa como um todo falhou em todos os seus processos, né? Então, nós estamos assistindo aí agora as consequências do prédio que caiu em Fortaleza. O prédio caiu porque falhou em todas as etapas anteriores.
né? A gente tem que admitir. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa nas empresas. Se o prédio caiu e foi para as redes sociais, o problema não foi que foi para as redes sociais e foi para a imprensa. Foi o antes. Foi o antes. Você não pensou, porque o prédio não foi feito para cair, gente. Barragem não foi feita para cair, viaduto não foi feito para cair. Vamos aceitar isso, sabe? A engenharia cada vez mais avançada, nada foi feito para cair, nada, né? Então, se caiu, é que houve uma falha na organização, né? E enquanto as empresas não admitirem isso, nós ainda estaremos assistindo catástrofes. E é nesse ponto que eu queria chegar contigo. Eu venho do esporte, né? Sim. E a gente fala que, principalmente esporte coletivo, na comissão técnica... Trago o Neymar agora no meu livro. Olha, a gente já vai falar disso. A gente fala que muita comissão técnica não gosta de psicólogo na comissão técnica, né? Não aceita muito, mas precisa hoje em dia, né? Que se aceite, que se tem que trabalhar. As empresas ainda torcem o nariz, talvez, para admitir que erraram. Você acabou de falar isso, né? Eles não admitem que erraram. Eu, Júlia, representante do Departamento de Comunicação da Assembleia, vou até a sua empresa e falo, preciso que você monte um plano de crise, porque se por acaso a gente precisar, como é que faz? Eu chego na sua empresa, converso com você, e aí como é que você vai destrinchar? O que você vai fazer e o que você me apresenta como soluções para que se um momento eu tiver uma crise? Tá. A primeira coisa, eu acho que é uma outra quebra de paradigma do mercado, tá? Que talvez lá na frente isso vai estar mais enraizado, assim espero. Crise não é uma problemática de comunicação. Vamos tirar isso também da cabeça, o mercado está agindo de forma errada. Esse é um trabalho multidisciplinar, por isso que eu separei as empresas, né? Não é um problema de comunicação. E o mercado trata crise, vamos somente saber responder o público? Não, gente, isso é um problema de todo mundo dentro da organização, de todas as áreas, tá? Crise é um trabalho multidisciplinar, onde que envolve a alta direção, obviamente, o RH, tecnologia, finanças, marketing, a operação, o diretor médico, quando é laboratório, hospital, a engenharia e por aí vai. O jurídico, sem sombra de dúvida. Isso é um trabalho multidisciplinar. Então, essa é uma quebra de paradigma. Então, enquanto que a gente só estiver pensando em crise, como vou lidar com a imprensa e com as redes sociais, nós estamos apagando somente fogo, tá? E eu venho também um caminho um pouquinho antes, desde das minhas pesquisas, bom, para uma crise não acontecer, o que eu tenho que pensar? Né? Porque, gente, crise é intenso. Então, crise é intenso. Quem trabalha com crise, por exemplo, eu vou falar todo mundo usa esse exemplo, então eu vou usar também. Caiu um avião, gente, coisa mais catastrófica, rompeu uma barragem, coisa mais catastrófica que tem, né? Existem vidas envolvidas, né? Então, gerenciar crise é algo intenso, é algo doloroso, que às vezes tem traumas para o resto da vida, né? De quem está trabalhando direto naquilo. Então, a gente não pode somente, bom, o que eu vou fazer se a crise acontecer? Então, o que é estratégico é não deixar a crise acontecer. Então, é essa a grande questão, em qualquer área que você trabalha. Para eu não deixar a crise acontecer, antes da crise acontecer, ele é um risco. Crise é um fato, é um acontecimento, é quando está acontecendo. Né? Eu estou em crise, né? Eu já estou na crise, é um fato. Né? Antes da crise acontecer, trazendo um pouquinho, é um risco, é uma ameaça, é uma vulnerabilidade. Então, a empresa precisa, aí respondendo a sua pergunta, eu fiz toda uma linha de raciocínio, eu preciso mapear os meus riscos com todos da organização, mapeio os meus riscos, para que, a partir do eu conhecer os meus riscos, claro, eu vou saber 100%? Não, né? Porque esse é um trabalho que tem que ser feito constantemente, mas eu vou mapear os meus riscos e eu vou trazer para a direção e falar assim, gente, olha, nós temos esses riscos, tem riscos que eles são fáceis de administrar. Então, por exemplo, algo simples, se cair energia eu consigo, é um risco, né? Estamos aqui gravando, cair energia é um risco? Mas como que a gente pode minimizar esse risco? Trazendo um gerador, né? O gerador ele vai segurar por quantas horas? Nós vamos ter um gerador que vai segurar por 6 horas. Mas se algo acontecer, então a gente vai ter um outro fornecedor que vai fornecer rapidamente um outro gerador. Então, esse é um risco administrável.
certo? Certo. Então, eu tenho que pegar todos os riscos e discutir com a alta direção. É intenso, né? Requer plano de ação e custa. Esse é o grande desafio das empresas. Mas pode custar muito mais se você não fizer. Né? O negócio... Então, aí é a questão. Então, só resumindo, eu conheço os meus riscos, eu preciso tratar os meus riscos e, a partir disso, eu preciso monitorar esses riscos. Para quê? Para ele não venha acontecer e não gerar uma crise. E quando eu estou falando de monitoramento, não estou falando só de monitoramento das redes sociais, tá? É monitoramento de tudo. Do todo. Tá? Muito bem, essa é a Patrícia Teixeira, especialista nessa área, que tá dando uma aula pra gente aqui. Você sabia disso, dessas coisas? Tinha que fazer aí, José? Fazia a mínima ideia, né? Mas você sabe que existe um quadro, o segundo, que é pra conhecer um pouquinho mais sobre a Patrícia. Então, vamos lá. Vamos lá, Gisele? Quem tá assistindo viu a carinha dela assim. Quem só tá ouvindo, escutou. Mas é tranquila, tranquila. A gente tá falando de rede social, uma arroba. Alesp. Um livro. Caiu na rede. Frase de vida. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Uma viagem. Itália. Trixie. Minha paixão. Paulo Pampolin. Meu amor. Valentina. Minha vida. Essa é a Patrícia Teixeira. Você acha que a gente não ia falar? Porque é muito importante. Aqui tá a especialista, a psicanalista, a jornalista, a mestre. Mas tem a família ali atrás, né? Que te dá todo o apoio. Tem o Paulo, que eu vejo sempre nas redes sociais. A Valentina, coisa mais fofa, 2 aninhos. Que te dão esse gás pra seguir em frente, né? Exatamente. Qualquer pessoa, quando eu falei, né? Uma marca é feita por seres humanos e atrás desses seres humanos existem vidas. Cada vez mais a gente precisa cuidar disso, né? Da vida. Existem pessoas ali por trás. Por isso precisa ser muito cuidado. Por isso que a gente vai estudar psicanálise, né? Então, a gente cuidar do ser humano, respeitar o ser humano, né? Entender, evidenciar as paixões, né? Porque a gente tem que ter paixão pela vida. E se não tem, a gente precisa investigar, né? Por isso, você falou do esporte, né? O esporte é muito feito disso, de motivação, de garra, né? E muitas vezes as pessoas jogam, não é pelo dinheiro, não é para fazer o gol, existe algo muito lá atrás que motiva. E é o que está aqui, né? O que você está trabalhando, o Josiel também. O que faz, né? A gente tem essa paixão. Está aqui. E a gente estava falando de redes sociais, óbvio que eu fui olhar as suas redes sociais. A gente acompanha, porque eu sigo a Patrícia. Eu planejo minhas redes, viu? Tudo planejado. E no seu planejamento, teve uma frase muito sensacional de um videozinho da Valentina, que você falou: não paro de ver minha pequena chamando Google. Para essa nova geração, Google é exatamente uma pessoa. Como assim, Google? Gente, passada com esse vídeo, né? Então, assim, aquele vídeo, ela tinha tipo 1 ano, foi no início do ano, ela tinha 1 ano e 6 meses. Tava aprendendo a andar, aprendendo a falar. E ela tratava o Google como um ser humano. Eu acho que as crianças vão lidar com isso. Quem é o Google, gente? É um amigo. Meu amigo, meu melhor virtual, amigo. Né? É o Google. Então, tudo pergunta pro Google. Ainda tem esses aparelhinhos, você chama assim, Google, né? Coloca essa música. Google, abaixa a música. Google, pesquisa tal coisa pra mim. Gente, você fala na casa. Google, desliga a luz. Google, liga. Nossa Senhora, vira um amigo, né? A criança começa já a conversar com o Google, né? O irmãozinho que tem lá, né? Eu achei sensacional, por isso que eu falei, eu vou levar essa frase pro programa, porque eu achei sensacional. Porque é isso, né? Se a gente for pensar lá atrás, nunca que a gente ia pensar. O nosso amigo virtual era um amigo imaginário, né? Hoje é um amigo virtual que eles têm, né? Não tem jeito, né? E essa nova geração vai... É legal você estar falando disso, que eu acho que as empresas também precisam pensar nisso, né? Então, assim, cada vez mais as crianças encaram o Google como um amiguinho, né? É um ser da família, praticamente, é um ser da família, né? A televisão, as crianças já... Não sei se seu filho já faz, a Valentina faz, de bater na tela... Pra poder tentar passar. Mudar para outro canal. Não, eu quero o outro. Não é com a né? mão. Mas para as crianças, como assim não inventaram isso ainda? Isso uma vez no meu computador. Eu tava batendo um texto, meu filho, João, foi lá, tentou trocar. Eu falei, esse não troca, querido. É. Eles são muito, já Você não gostei do desenho, né?
viro porque é assim que eu faço no celular. Acabou. Clico ali, é assim que eu vou. E assim, a tendência, provavelmente né? é o que ela vai É ver o que ela vai na ver. escola. Então você percebe que tudo precisa ser reinventado. Nossa. Aliás, tudo que a gente vê hoje, eu acho que vai ser reinventado de alguma maneira, não substituído, né? Sua inteligência, eu não acho que será substituída. O que é analítico, não acho que será substituído, mas eu acho que vai ser transformado em tudo isso que a gente está aqui de uma forma digital. Talvez quando um programa lá na frente vai ser um bate-papo, a gente já entrou gravando já, né? E pronto, acabou. Exato. E a gente falou de Neymar, que a gente tá falando, antes que a gente perca o tempo. O José já me olhou com aquela cara assim, precisa ir pra reta final. Você falou de Neymar, agora vai ter a segunda edição, vai daqui a pouco tá lançando. A gente não pode falar muito a data, porque depende aqui do dia que vai pro ar. Então a gente tem uma segunda edição que a Patrícia vai lançar, já lançou, atemporal. Eu queria que você falasse então, do caso, vai ter caso Neymar? Tem caso Neymar. Tem alguns cases, no primeiro livro eu trouxe uns cases, dessa vez alguns permanecem, outros eu trago um novo. O caso Neymar, você tem que aprender com o Neymar. E o Neymar é uma situação que o Neymar é marca, né? O Neymar é marca. É um ser humano, um ser humaninho, que é uma marca. Só que quem está nos ouvindo também é uma marca. Né? A Júlia é uma marca, a Josia é uma marca, a Patrícia é uma marca. Então a gente tem que olhar por esse olhar. Tudo que eu faço pode ter grandes dimensões, né? O Neymar tem umas consequências maiores, pode ser, né? Mas o que é maior ou menor depende de cada um. Mas a gente tem que olhar com esse cuidado de aprendizado. Neymar traz esse aprendizado porque fora desde a Copa, né? Muitas notícias ruins em torno de Neymar, umas polêmicas que acaba infringindo, né, e vai afetando a imagem dele quanto profissional. E todos nós somos profissionais, todos nós. Né? E aí a gente está falando de aprendizado, chegou no fim o nosso programa, porque daqui a pouco a gente continua em outro aí, a gente convida você de novo. E hoje foi um aprendizado, Patrícia Teixeira, mestre em comunicação, autora do livro. E agora, caiu, fala direitinho o nome do seu livro, para não falar errado. Caiu na rede agora, Gestão de Crise nas Redes Sociais, que eu tirei o gerenciamento do primeiro para o segundo, eu tirei, né, porque eu falei que eu acredito na prevenção e não no momento que a crise está acontecendo. Por isso que tirei o gerenciamento. Essa é a Patrícia Teixeira, que eu chamo de Paty. Um orgulho ter você aqui. Ela foi minha chefe, quem não sabe, ela foi minha chefe há um tempinho atrás. E muito legal na Casa de Boneca. Casa de Boneca. Muito legal dividir esse momento com você depois de tanto tempo. É uma pessoa que eu admiro, eu não estou falando isso aqui de bobeira. Sempre falei isso para você. Muito legal, obrigada pela sua contribuição aqui. Muito obrigada. E parabéns pelo programa. Como nós fomos colegas de trabalho, é lindo ver a sua evolução como profissional. Então, sucesso aí no novo programa, na nova jornada e portas abertas para quando vocês quiserem novamente. O Alesp Conecta de hoje conversou com a Patrícia Teixeira, especialista em gerenciamento de crise nas redes sociais. Até o próximo Alesp Conecta.